Mengão na veia, rapaziada. Vamos conferir aqui os últimos detalhes da renovação do Felipe Luiz. Tenho aqui uns cortes UOL Sport com Mauro César, Tirone. Tem um trecho do jogo aberto também. E aqui com Vene Casagrande e as últimas informações do Flamengo lá de dentro. Crédito de imagem referente aos cortes, link abaixo. Mas se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque tamo junto e bora ver as últimas do nosso Mengão. O Flamengo se prepara para enfrentar o Estudiantes da Argentina e se prepara muito bem. Mengão tá com tudo e tem gente que vai ter boas recordações desse duelo. Tô falando do goleiro Rossi. A preparação do Flamengo no Ninho do Urubu segue em ritmo acelerado para uma semana decisiva. O rubro-negro entra em campo nesta quinta-feira no Maracanã contra o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Eu joguei lá no Estudiantes, sei o que a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja, sabemos da dificuldade de cada jogo. O Flamengo chega para o confronto com a melhor defesa da Libertadores, com apenas 3 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, o cenário se repete. O time também é o menos vazado, com 10 gols contra. Além da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a gente também tem a melhor defesa da Libertadores. Somos o time que menos gols sofreu na quantidade de jogos que a gente leva. E isso também é parte da equipe inteira, né? A gente tem uma ideia do jogo que a gente começa a nossa pressão lá na frente. É muito difícil chegar ao nosso gol. O elenco sabe da importância de construir um bom resultado dentro de casa. E depois de ter 6 desfalques contra o Juventude no último domingo pelo Brasileirão, o Flamengo tem reforços importantes para o jogo de amanhã. Bruno Henrique está de volta. O atacante foi poupado em Caxias do Sul para controle de carga após sentir dores na posterior da coxa esquerda. Léo Ortiz, que cumpriu suspensão na partida de domingo, também fica à disposição de Felipe Luiz. O lateral direito Varela, que voltou da seleção uruguaia com um quadro de pubalgia, participa parcialmente dos treinos com o grupo e tem chances de ser relacionado. Já o lateral Alexandro segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Quem também trata um edema na coxa esquerda com a fisioterapia é o meio-campista Jorginho. Segundo o clube, o jogador tem evoluído bem, mas sua presença na partida ainda é incerta. Pulgar, por outro lado, deve demorar um pouco mais para retornar aos gramados. O volante sofreu uma lesão no 5º metatarso do pé direito durante a Copa do Mundo de Clubes e precisou passar por cirurgia. A expectativa é que seja entregue à preparação física em cerca de 2 semanas. Olha, o Flamengo, a gente falou aqui também, tem os confrontos contra o Estudiantes, ele vai se prepara para encarar esse jogo. O primeiro jogo é no Maracanã, porque a primeira fase do Flamengo foi ruim, né? Teve tropeço no meio do caminho e tal. Agora, se o Palmeiras pode ser apontado como favorito contra o River, o Flamengo contra o Estudiantes me parece que também é bem favorito, não é, o Mauro? Tá líder do brasileiro. Dos brasileiros, acho que tem uma tarefa menos complicada pela frente, né? O Estudiantes não está na fase boa, terá desfalques, inclusive, perdeu um zagueiro que se machucou, lá o Gonzalo Pires, no jogo com o River Plate. O time não vem muito bem. O segundo jogo, eles jogam em casa, mas o Flamengo tem condições de fazer uma vitória, talvez até por mais de um gol. Acho que a missão do Flamengo tem que ser vencer e buscar muito um segundo gol, pelo menos. Isso. Se fizer um 2-0, um 3-1, eu acho muito difícil ser eliminado do jogo de volta, porque aí o Estudiantes vai jogar muito fechado. E acho que na volta, se ele não perder por mais de um gol, ele joga fechado de novo. Se perder por 1-0, joga por uma bola em casa, trancadinho ali, com toda a cautela, para não tomar outro gol. E vai tentar achar um gol, levar para os pênaltis e tal. Se perder de 2, aí não tem como, né? Você tem que mudar o seu comportamento. Aí isso pode ser bom para o Flamengo. Então, pensando no confronto, acho que a missão é vencer, mas tem que lutar muito para fazer mais de um gol. E repetir o comportamento que teve contra o Internacional, exceto pela não conversão do domínio em mais gols, foi só 1-0, né? Embora tenha dominado no primeiro tempo, assim, amplamente, o Inter nem passava do meio campo. Eu imagino que vai ser um jogo muito parecido com o jogo contra o Inter, o jogo de ida no Maracanã, que foi 1-0. Te parece, Danilo? Eu acho que, como concordo 200% com o Mauro, que o Flamengo dos brasileiros é que tem a missão mais fácil.
E eu acho que a gente não vai ver dessa vez o que a gente já viu o Flamengo fazendo contra o Olímpia e Peñarol, quando tinha time melhor e não se classificou. Acho que essa equipe já mostrou que tem outro perfil, com o Jorginho, com o Saul, uma equipe também que tem a experiência, os caras vão saber, os caras vão olhar, eles não vão sentir o peso do jogo. Acho que o time já mudou bem esse perfil, então eu vejo o Flamengo, para mim, olhando essa chave, eu já vejo o Flamengo muito, mas muito próximo da final. Sei que tem que respeitar, é um campeonato argentino que ele vai enfrentar e tal, mas o Flamengo é melhor que os 3 times que estão lá do outro lado da chave. Acho que vai passar do Estudiantes. Claro que se não conseguir um resultado hoje, aí vai se complicar para ter que ir para a Argentina. Mas eu vejo o Flamengo hoje resolvendo ali com uns 2-0 e tal. E aí depois segurando o jogo na Argentina. Acho que não vai ser muito sofrido, não. Acho que o próximo sofrimento do Flamengo vai ser na final. Aí ou contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, ou contra o River. E aí, Casão? Então, cara, é complicado eu falar do Flamengo, porque eu tenho uma tendência... Eu sou apaixonado pelo tipo de jogo do Flamengo. Não desse, da escola do Flamengo. Sim. Né? Então, eu sempre acho o Flamengo favorito contra os outros. Você pergunta, Flamengo favorito. Aí o Flamengo perde do Olímpia, ou é eliminado por não sei quem, aí joga na outra semana, você pode perguntar pra mim, parece que não aconteceu nada. Eu acho o Flamengo favorito. Eu acho o Flamengo favorito contra todo o time. Todos os times. Eu acho que o jogo mais complicado pro Flamengo é Palmeiras. Assim, cara, pode acontecer qualquer coisa. O Flamengo pode se complicar, como já se complicou, pode ganhar só de 1-0, como o Mauro falou, contra o Inter, ir lá e sofrer pra caramba. Pode acontecer qualquer coisa. Mas quando eu olho o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, e olho o elenco do outro time, que no caso agora é o Estudiantes, pra mim o favoritismo do Flamengo é muito grande. Se o Flamengo jogar normal, como é a característica de cada jogador, como é o estilo do Felipe Luiz, como nós já vimos nos melhores momentos, que é a maioria das vezes, se o Flamengo fazer uma partida normal do talento do elenco, não tem jogo. Pra mim não tem jogo. Ganhar as 2 partidas. Se jogar normal, não tô falando pra fazer uma partida extraordinária, hein? Tô falando pra, igual Juventude, meter 6, meter 7, meter 8 e tal. Não, tô falando jogar uma boa partida. Não tem jogo, na minha visão. Ô, Mauro, Mas só uma coisa, mas eu acho o Racing perigoso. Se jogar Flamengo e Racing, eu acho mais perigoso do que Estudiantes. Eu ia até projetar esse negócio sobre qual que adversário seria menos pior para o Flamengo. Agora, ô Mauro, você sempre alerta aqui, vocês sempre falam, vocês não desprezem a capacidade da flamengada do Flamengo, que acontece, toda hora acontece e tal. Até na primeira fase teve uma flamengadinha quando ele foi muito mal. Dono, né? Contra o Córdoba. É que no fim Mas quase foi eliminado. Né? Quase. Foi se classificado no último jogo. Jogou com a faca no pescoço todos os jogos depois. Por conta daquilo. O Flamengo, quando perdeu para o Central Córdoba, era Flamengo e LDU para classificar. Isso. Aí, de repente, botou mais um na roda. Isso. Aí ficaram os 3 brigando por 2 vagas. Era para os 2 se classificarem ali. O Central Córdoba ia ficar brigando para ser terceiro e para Sul-Americano, como foi. Mas aquela derrota comprometeu tudo. E no fim das contas, a LDU acabou primeira do grupo, né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer, a minha sensação, eu queria ouvir de você, é que, não que o Flamengo não possa errar ou perder e tal, mas que tem um nível de concentração e de coisa que parece que esse negócio... Por exemplo, teve um empate contra o Grêmio, é verdade, mas o Flamengo não fez mais nessas horas... depois dessa aí, da primeira fase. Me parece um time mais... A diferença é que, assim, o trabalho nos 2 últimos anos, ele já tinha problemas, né, dos técnicos. São Paulo, naquele momento, ele já tinha problemas, né? Já sabemos até qual, né? A partir daquela confusão toda que houve lá em Belo Horizonte, com o preparador físico e tal. E aí o Flamengo fez um jogo contra o Olímpia, ganhou de 1-0, e meio que se acomodou com 1-0. O time não martelou, não buscou um outro gol e tal, ficou ali 1-0. Aí fez 2-0 no agregado, né? Isso. 2 gols do Bruno Henrique. E aí toma 3 gols de cabeça, né? O time estava uma bagunça. O São Paulo insistindo no goleiro que não deveria ser titular, falhando em gols, a defesa muito mal. Enfim, tomou a virada. O Olímpia é super mobilizado, o Flamengo parece que está jogando pré-temporada. E os caras jogando o jogo da vida deles. O Olímpia com transfer ban, cheio de problema. Aquilo foi um vexame, uma coisa vergonhosa. E no ano passado, também o time já não estava tão bem com o Tite, né? Tinha algumas questões. Perdeu um caminhão de gols, tomou um gol no começo do Peñarol. O Flamengo nunca fez um gol no Peñarol na história da Libertadores. Nunca fez um gol. Ele já jogou, acho que 8 partidas, 6 ou 8 partidas. Aí perde de 1-0, chega no jogo de volta novamente, tem oportunidade, não consegue nem empatar, é eliminado. Dessa vez, acho que está muito mais concentrado, muito mais bem preparado.
E esse jogo aí, até o Felipe Luiz citou essa partida na coletiva depois do jogo de domingo com o Juventude. Ele lembrou dessa partida. Eu acho que foi o alerta. Me parece que eles estão vacinados. Que daquele jogo até uma pessoa lá de dentro do clube me falou depois. A falta de mobilização contra o Central Córdoba, eu não vi nem no Campeonato Carioca contra o Maricá. Assim, os caras entraram. Porque o Gerson ficou no banco, não foi isso. O time não jogou mobilizado. Entrou no jogo de Libertadores, mas se fosse um jogo qualquer. Quando viu, estava 2-0. Aí começou a correr atrás, não conseguiu nem empatar o jogo. Trouxe esse time para a briga por uma vaga e ficou ali até o final, sofrendo para se classificar. Acho que a lição foi aprendida, né? E o time está num estágio melhor do que estava naquele momento também. As transformações que o elenco passou, saída de jogador, saiu do lado direito, né? O Wesley Gerson, o lado direito inteiro foi embora. Isso. Então você tem hoje outros jogadores, um outro momento, mas me parece que o time está muito mais mobilizado, concentrado e consciente dos perigos. Eu acho pouco provável que tenha uma flamengada. Mas tem que jogar e tem que fazer gol, tem que vencer o jogo para poder avançar. Na minha visão, analisando friamente, o Flamengo tem, não vou dizer obrigação, mas também tem que chegar nessa final. Sim. Por várias razões. Pelos vexames dos 2 últimos anos e pelo caminho. O caminho é muito favorável. É muito mais fácil, é mais fácil do que o do Palmeiras. Vou dizer muito, vai. É mais fácil que o do Palmeiras. O Palmeiras, se passar pelo River, ele vai pegar o São Paulo, é um clássico, sempre tem todas as questões do clássico. São Paulo eliminou o Palmeiras há poucos anos agora, 2 anos seguidos em Copa do Brasil. Então, é outra história, sempre é um jogo chato. Acabou de cair para o Corinthians 2 vezes. Sim. Então, o São Paulo seria outra história, como se fosse um Fla-Flu. O Flamengo tem mais time, tudo bem, mas você apostaria que no Fla-Flu, numa semifinal de Libertadores, o Fluminense poderia ganhar? Poderia ganhar, mesma coisa. E a LDU tem todas as questões de altitude e tudo. É um jogo mais chato do que, acho eu, do que pegar o Racing ou o Vélez na Argentina. Agora, com relação à semifinal, qual time é melhor, o Racing ou o Vélez? Cara, o Vélez vinha jogando mais que o Racing. O Racing ontem venceu. O Racing é um time de 2 caras. É um time que vai mal na Argentina muitas vezes, mas nesses jogos ele se mobiliza. Mas acho que o Flamengo é muito melhor que os dois. É muito melhor que os dois. Eu acho que tem assim... Tem tudo para passar. Se jogar sério, não tiver flamengada, jogar mobilizado, não tiver uma expulsão, uma bobagem, uma coisa que muda o curso da história, ele tem tudo para chegar na final. Não é todo ano que vai ter essa chance, não. Porque assim, são 3 times campeões da Libertadores e tal, mas são muito inferiores ao Flamengo. Se pegar os elencos, comparar, a diferença é grande. É a história que a gente fala sempre da sorte na bolinha. Quando você tem a sorte, você tem que passar por cima. Como disse o Mauro, não é toda hora que vai ter um caminho desse. O Flamengo podia estar enfrentando um River hoje. Eu quero trazer uma declaração que eu acabei não mencionando para vocês, do José Boto, na entrevista que ele fez ao All Sport, ele falando sobre fair play financeiro, e eu acho que foi uma declaração sensacional, uma das melhores da entrevista, inclusive. Ele disse o seguinte: as pessoas falam muito de fair play financeiro, mas não sabem o que é isso. Fair play financeiro é algo que todos nós devíamos fazer na nossa casa, que é não gastarmos mais dinheiro do que temos. E o que acontece é que os clubes acabam fazendo uma competição desleal porque gastam dinheiro que não tem e não pagam as dívidas que têm. Porque nós temos nomes conhecidos que não pagaram os jogadores que já compraram há quase 2 anos. E isso a CBF tem que fazer algo. Por exemplo, quando são clubes europeus que nos devem, como Leixões ou Estrela Amadora, a FIFA já os acionou. Eles não podem escrever ninguém enquanto não nos pagarem. E isso tem de ser feito aqui, porque senão é uma concorrência desleal. Palmas para José Boto, é isso. E eu gostei da analogia dele. Fair play financeiro é algo que a gente deveria fazer em nossa casa. Gastar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode gastar. Se você deve, como que você vai viajar? Se você deve, como que você vai comprar um carro novo? Se você deve, como é que você vai comprar uma casa nova? Se o clube deve, como é que vai contratar um jogador? Se o clube deve ao Flamengo, como é que anuncia jogadores, né, internacional, que deve ao Flamengo pela compra do Thiago Maia? Isso não faz o menor sentido. O óbvio precisa ser dito. E o José Boto disse, e disse muito bem. Parabéns ao diretor do Flamengo. Por falar em Flamengo, o Flamengo atualizou a situação dos jogadores do departamento médico. Nesta quarta-feira, todos os jogadores do Flamengo treinam em campo. Eric Pulgar, conforme informado anteriormente, realiza trabalhos de fisioterapia no gramado. Alexandre e Jorginho estão em fase de transição.
com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. O restante do grupo participa normalmente da atividade comandada por Felipe Luiz nesta tarde. Então, Varela e Bruno Henrique liberados, voltarão para o jogo para pegar os Estudiantes. Pulgar está em fase aí de trabalhos com a fisioterapia no gramado. E Jorginho e Alexandro estão em transição. O que eu tenho de informação? Dificilmente eles vão para o jogo, por motivos óbvios, como eu acabei de mencionar para vocês, mas se fosse uma final, se fosse um jogo muito importante, a final da Libertadores, eles estariam em campo, porque eles não têm mais dores, eles estão aptos a jogar. Porém, há um risco de eles jogando, de se machucarem novamente. Então, se fosse uma decisão, o risco iria, entre aspas, valer a pena. Vene, mas o jogo contra o Estudiantes nessa quinta é uma decisão, claro, é uma decisão de 180 minutos. Então, para que você vai correr o risco de colocar esses dois jogadores agora, correndo o risco de perdê-los por mais um longo período, sendo que tem o jogo da volta na próxima quinta-feira? Não faz sentido. Vene, mas são dois jogadores importantes. Sim, são dois jogadores importantes. Mas o Saúl consegue suprir a ausência do Jorginho ao lado do De La Cruz, por exemplo, sem nenhum problema. O Alexandre tem o Vinha, tem o Ayrton Lucas. Então, gente, assim, eu entendo o desespero de muitos. Poxa, nesse jogo não tem logo o Jorginho. Beleza, mas poderia ter se fosse uma decisão. Como não é uma decisão, é melhor preservá-lo, pelo menos é a minha concepção, é o que eu penso. Agora, uma pergunta que eu faço: um edema, como foi relatado antes da data FIFA, quando o jogador ficou fora do jogo contra o Grêmio, tirar o jogador contra o Grêmio, aí veio a data FIFA, depois ele ficou fora contra o Juventude e agora vai ficar fora contra os Estudiantes. Estranho demais, mas é um edema, segundo foi relatado aí à imprensa nos dias anteriores. O Alexandre, a gente sabe que vem de uma lesão muscular e a gente já sabia muito bem que ele é um jogador que sempre que sofre esse tipo de lesão, ele demora um pouquinho mais para retornar, mas espero que volte 100%. Falando sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz, vamos por parte. Primeiro, ele tem um empresário que trata isso com o Flamengo. O empresário dele, nada mais, nada menos que Jorge Mendes. Se não for o melhor, ele está entre os 3 melhores do mercado mundial de empresários. Ao lado do Juliano Bertolucci, tem outros muito bons por aí, André Cury também. Mas o Jorge Mendes, vamos fazer uma analogia, é o Cristiano Ronaldo dos empresários. Inclusive, ele foi empresário do Cristiano Ronaldo desde sempre. Só que quando... eu posso estar enganado agora, ele pode ter voltado a ser empresário do Cristiano Ronaldo. Mas quando o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia, na ocasião, não era mais o Jorge Mendes. Mas o Jorge Mendes administrou a carreira do Cristiano Ronaldo e de outros craques aí do mundo da bola durante muito tempo. Então é um baita de empresário e que tem uma boa relação com o José Boto, inclusive os dois são portugueses. Vamos lá. O que eu apurei dessa negociação? Ainda há a discussão do novo tempo de contrato, se vai ser até dezembro de 2026 ou até dezembro de 2027. Lembrando, existe a possibilidade de ser até dezembro de 2026, mas aí você coloca algumas metas com uma renovação para dezembro de 2027. Então, nem tempo de contrato está definido ainda. Multa rescisória também é um outro debate nessa negociação. Ainda estão discutindo o valor da multa rescisória. O valor atual do contrato dele atual até dezembro desse ano é baixo. São 3 salários que o treinador tem com o Flamengo atualmente. Exemplo, ele ganha R$1.000, a multa rescisória seria de R$3.000. E o salário dele atualmente é extremamente baixo. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez a antiga gestão colocar o Felipe Luiz no lugar do Tite, lá na ocasião. A proposta da renovação do Flamengo que foi feita a Felipe Luiz tem valores maiores dos atuais, dos vencimentos, porém são valores bem menores do que os treinadores que estão tendo sucesso no futebol brasileiro recebem atualmente. E terá uma nova rodada de negociação na próxima data FIFA, que está marcada para o dia 6 de outubro até o dia 14 de outubro. Vene, mas por que na data FIFA? Porque o treinador e o seu empresário preferem conversar quando não tiver jogos
importantes à vista. E a data FIFA, a gente sabe que dá uma parada no futebol brasileiro, e aí, na visão deles, na visão das pessoas envolvidas, é o melhor momento para se discutir esse assunto extremamente importante. O que tem de bom é, Felipe Luiz quer ficar, inclusive esse foi um dos motivos que fez ele rejeitar o Fenerbahçe. Não é o momento, porque ele tem todo um planejamento de carreira dele. Ele entende que ele ficando em 2026 será uma boa para ele. Mas é óbvio que tudo depende dessa negociação com o Flamengo e tudo depende também de quem procurá-lo, né? A gente sabe que o Fenerbahçe hoje está abaixo do Flamengo no cenário mundial. Isso aí não é soberba, é a verdade. O que o Fenerbahçe oferece ao Felipe Luiz que o Flamengo não oferece? O Flamengo oferece tudo e muito mais. Eu tenho certeza disso. Então, a não ser questão de salário, eu acho que o Fenerbahçe ofereceria mais. Mas a gente sabe que dinheiro não é problema para Felipe Luiz e a trajetória dele como atleta mostra que ele não é, entre aspas, um jogador que pensa em dinheiro. Se ele pensasse em dinheiro, em 2019 ele não estaria no Flamengo, ele estaria em outro clube da Europa. Mas ele pensou no projeto. E o projeto do Flamengo hoje é muito melhor que o projeto do Fenerbahçe, sem sombra de dúvidas. Então, torcedor, fique tranquilo. A renovação ainda não foi feita, ainda não teve um acordo, mas pelo andar da carruagem, pelo que a gente está acompanhando nos bastidores, vai ter a renovação. Resta saber o novo tempo de contrato. E aí a gente vai trazendo as informações para vocês ficarem muito bem informados. Tá aí o vídeo, pessoal, e nada mais é melhor do que essa notícia. Todos os jogadores que estavam no DM estão treinando ou fazendo fisioterapia em campo. Logo, logo a gente vai ter todo o elenco completo disponível aí. É o que a gente precisa. Pulgar já tá fazendo fisioterapia em campo, Alexandro, Varela, Jorginho já estão ali em transição. Bruno Henrique e Varela vai pro banco. Qualquer coisa eles precisam, mas não vai forçar agora. Estão pensando no segundo jogo. Cara, não tem nada melhor do que isso. E a outra do dia, a questão da renovação do Felipe Luiz. Cara, isso é muito bom, cara, porque o Felipe Luiz, para ele não ter que chegar o empresário aproveitar disso e querer pular em cima outra, mas assim, o Flamengo tem que falar assim, Felipe Luiz, diz aí quanto que você quer, ponto. Quantos anos você quer? A questão de contrato, quantas temporadas, cara, ele tem que ficar infinitas no Flamengo, mas isso é impossível, ele vai ficar 2, 3, 4, quantas for necessário. A gente precisa do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz também precisa do Flamengo, e o Flamengo, cara, encontrou o cara. Tem que fazer de tudo para segurar o cara, isso é o que importa. Parabéns. E como o Mauro e o Casagrande falou também, eu tô com eles, cara, o Flamengo, se ele fizer o básico bem feito, a gente chega lá na final. E lá na final a gente ganha com esse básico bem feito. Não pode dar aquela flamengada mesmo, que nem o Mauro falou esse tema aí, eu vi rolando no All Sport. Essa flamengada aí quebra as pernas. Porque é subir de salto alto. Se subir de salto alto, já sabe, tem que respeitar o adversário e foco. Os 90 mais os acréscimos. Ponto. A gente tá lá na final. Beleza? O vídeo é só. Se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.